Então, enquanto o pessoal termina de entrar aqui, vou dar aqui alguns avisos iniciais. Primeiro, agradeço a presença de todos no nosso segundo dia aqui da Market Week, que está sendo promovida pela Liga de Investimentos da UFPR. Lucas, a gente conversou pelo LinkedIn, eu sou a Júlia, faço administração aqui na UFPR e estou na cadeira de Head de Research aqui da Liga. Pessoal, esse é o Lucas Lag, ele é Head de Mineração e Siderurgia, Papel, Celulose e Bens de Capital no Research da XP. E eu agradeço por ter topado participar dessa nossa conversa, enfim. A ideia aqui é que a gente traga perguntas que nós, enquanto liga, enquanto universitários que querem ingressar e estão ingressando no mercado financeiro, têm em relação tanto ao mercado quanto à área de research de forma mais específica, de carreira. A gente vai seguir aqui aqueles pilares que eu tinha mandado para você no e-mail, então, de carreira, de tecnologia, de perspectivas de mercado. E depois a gente vai abrir para perguntas para quem tiver, enfim, alguma dúvida em específico. Então, vou começar de praxe, pedindo para que você se apresente, contar um pouquinho da sua trajetória, desde então universitário, que você fez engenharia mecânica, até se tornar hoje, então, VP de Equity Research na XP. Fica à vontade para falar tanto de coisas, aspectos profissionais, pessoais, faculdade, enfim, o que fizer sentido. Boa. Não, legal. Obrigado pelo convite também para falar aqui. É sempre bom na universidade já ficar mais próximo dos temas aí para quem acho que é maluco aí o suficiente para quem trabalhar com isso. Então, no fim, fazer talvez diferente do que eu tenha feito. Eu, na faculdade, enfim, eu fui ter uma familiaridade maior ali com o mercado financeiro, mais para o final, ali, quando eu estava procurando estágio. Nunca fui muito envolvido com liga, com grupo de mercado financeiro, nem nada. Mas, enfim, tô aqui há quase 8, 9 anos trabalhando com Equity Research. Né? Como você comentou, Júlio, eu sou formado em engenharia mecânica, fiz Unicamp, ingressei na Unicamp em 2012. E aí, desde então, desde que comecei a trabalhar, sempre trabalhei com a parte de Equity Research. Né? Eu comecei no nosso finado Credit Suisse, né, que agora não está mais entre nós, né, que acabou sendo comprado lá na fusão com o UBS, depois de alguns anos de muito estresse financeiro, que é uma pena, né, porque o Credit acho que era uma baita escola que você tinha aqui, veio, né, do garantia e tinha muito da cultura do garantia e quase que uma autonomia local, né, e no fim, quando acabou tendo muito mais, acho que influência ali da matriz na Suíça, teve troca de manager e tal, e o banco acho que perdeu um pouco da autonomia, ficou mais à mercê ali da matriz, né? Mas, e aí foi, enfim, sabe o que aconteceu, né? O banco acabou se fundindo ali com o UBS depois desse crédito financeiro que acabou passando nesses últimos anos. Fiquei um ano lá, em research, né, acabava olhando para a parte de educação, saúde e varejo. Depois de um ano no Credi, o meu chefe, na época, tinha recebido uma proposta para ir para o Citi. Meu estágio era estágio, né? Então, depois de um ano de estágio, acabou lá, eu acabei indo trabalhar no Citi como analista. A ideia era para trabalhar com o meu chefe, mas nos 45 do segundo tempo, lá acabou meio que surgindo uma outra vaga num outro setor e acabei indo para cobrir a parte de transportes com o Steve, que era americano, tá, ficava fora, uma experiência diferente, né? Porque banco gringo é bem estrutura de bancão americano, né? O Citi. E como tinha um chefe que ficava lá fora, até que eu acabei conseguindo ter bastante autonomia no Brasil, com as contas, né, mais locais, desde cedo, já tendo bastante interação com o cliente, né, e aí acho que foi uma curva de aprendizado até bem mais acelerada, ali, dado que eu fui cobrado ali desde o começo de ter essa ponte comercial com os clientes locais. Depois de um ano no Citi, acabei recebendo uma proposta para ir para o Santander, também cobrir a parte de transportes. E depois de um ano e meio, mais ou menos, no Santander, o meu chefe recebeu uma proposta para ir para a XP, que era, né, com o intuito ali de construir, né, uma plataforma de research institucional, que
até então não tinha na XP, né, um research mais voltado para o público varejo, para os escritórios, né, AI, que são uma base relevante de receita que a gente tem. E aí acabei topando a, a proposta ali de participar desse processo de construção do research da XP e estou aqui pelos últimos quase 5 anos. Então, vim para cobrir a parte de bens de capital, que a gente chegou a olhar lá no Santander, e como associate ali de transportation. No meio do caminho, eu acabei deixando de olhar transportation para assumir a parte de metals and mining, pulp and paper, junto com industrials, né, que eu ainda cubro. E hoje eu estou com essa cobertura grande aí, né? Então, enquanto eu até botei no silencioso aqui, porque não para de pipocar coisa da Vale que saiu aqui. Os números de produção e vendas aqui do segundo TRI que eu preciso olhar saindo daqui. Mas é isso. E hoje estou com essa cobertura aí, desde Vale, Gerdau, Embraer, WEG, Klabin, Suzano, Kepler Weber, Marco Polo, tem de tudo. Mas enfim, deixar para a ideia da conversa para falar um pouco mais de carreira, mas assim, eu sou bem enviesado porque eu gosto muito assim, da área de research. Eu acho que é uma área extremamente desafiadora intelectualmente. Você sempre está em contato com pessoas ou mais inteligentes ou no mínimo tão inteligentes quanto você, sempre em debates intelectualmente falando empolgantes, né, para quem gosta, né, para quem tem esse perfil mais curioso, esse perfil mais analítico. Acho que é muito única a área, mas também com o desenvolvimento de um perfil comercial que, para quem, né, quer fazer equity research sell-side, é primordial, né? Quase, diria que mais importante do que... Né, a parte analítica é super relevante e essencial, mas a parte comercial é onde você se sobressai, né, e onde você se diferencia. Então, é uma área diferente. Legal. Você trouxe aqui a questão que você só foi ter mais contato com o mercado financeiro para o final da faculdade, quando você foi procurar estágio, enfim. E também a sua área acaba sendo não tão tradicional no mercado financeiro, que normalmente, por exemplo, aqui na Liga, que é no mercado financeiro do contexto de Curitiba, é muito mais para economista, enfim. Eu queria ver como você migrou nessa área quando você foi entrar no estágio, e também qual é a sua opinião em relação a uma equipe multidisciplinar dentro do contexto do research. Uhum. Assim, eu fiz engenharia mecânica em 2015, lá na época do Ciência Sem Fronteiras, cheguei a fazer um intercâmbio para fora, fiquei 1 ano e pouco na Alemanha, voltei da Alemanha certo que ia trabalhar com engenharia, e aí você bate de frente com a realidade de que o Brasil não é um país em que você desenvolve tecnologia, né? Você muito mais replica o que vem de fora e, no fim, quando você vai ver o mercado de trabalho para a engenharia, acaba sendo um negócio que, na minha percepção, foi muito diferente do que eu vi lá fora, né? E aí me desanimei um pouco para trabalhar com engenharia e fui ver outras saídas, né? Então, consultoria, acho que acaba sendo, principalmente na Unicamp, é uma área que o pessoal acaba se dedicando bastante para entrar, e mercado financeiro. E aí acabei caindo de paraquedas lá no Credit Suisse. Sim, naturalmente estudei pra caramba antes dos processos seletivos, né? Estudei contabilidade, estudei análise técnica, eu estudei, que não precisava, mas de técnico estudei. Mas você precisa entender bem de contabilidade, precisa ter uma noção de mercado, precisa ter uma noção macro e microeconômica, entender finanças corporativas, assim, não é um negócio que eu, pelo menos, quando vou entrevistar analista, SAG, associate e tal, não é um negócio que eu exijo da pessoa que ela chegue já sabendo tudo, mas pelo menos uma noção tem que ter, né? Então, fui atrás disso e, no fim, é, deu certo, né? Acho que o que a gente acaba julgando também é muito mais a capacidade analítica da pessoa do que se você sabe todas as regrinhas ali para calcular um free cash flow to equity e chegar num preço por ação ali de um fluxo de caixa.
Então, acho que a capacidade analítica e a forma, né, o racional de pensar problemas é um negócio que a gente acaba olhando mais de perto. E aí tinha outro ponto que você comentou. Era sobre a questão de equipes multidisciplinares em Ah, é. research. Não, super, super importante. Assim, acho que não só de track record escolar, assim, mas acho que questão, ou mesmo de gênero, assim, você ter 30 homens brancos ali, engenheiros numa área de research, você não tem diversificação de ideia. Assim, e diversidade de ideia é o que acaba, em grande parte, gerando alfa, assim, quando você faz análise. Né? No fim, pô, se eu der todos os meus calls extremamente em linha com o consenso, eu vou ter tudo neutro. Se eu tiver tudo neutro, não existe assimetria de mercado. Se não tem assimetria de mercado, não tem o que vender na corretora. Aí não tem... meu trabalho como analista de research vai gerar zero de corretagem, né? Que no fim do dia a gente tem que identificar assimetrias de mercado, né? E para identificar assimetrias de mercado, você não pode estar sempre em linha com consenso, né? Vão ter casos que você vai estar em linha com consenso, mas quando você tem acho que essa diversidade de ideias ajuda a pensar diferente da média, né? E pensar diferente da média é como você normalmente acaba achando ali e pensando em ideias que gerem alfa ali para o cliente, né, para o investidor, etc. Então, acho que essa questão de diversidade é, sim, bastante importante. Assim, ter, enfim, ter todo mundo do INSPER ou da GV, não acho legal. Assim, não acho que é útil, que é efetivo, né? Porque você aí você, né, deixa tudo meio que nivelado com o mesmo background, mesmo, enfim, o mesmo contexto ali, talvez até socioeconômico, sei lá, mas no fim você não acaba se diferenciando em termos de ideia, né? Então, eu acho que como a gente sempre tem que procurar ideias fora do consenso, né, para gerar um alfa mais único, né? Assim, para você ser lembrado, para você ser bem reconhecido, acho que essa questão é importante, sim. Legal. Falando sobre essa questão de reconhecimento, sobre, enfim, ser diferente da média, como é que foi para você isso de, por exemplo, ter partido de associate, ser promovido para analista e agora estar numa posição que é de gestão? Como foi esse movimento e que você acha que foi realmente um driver de crescimento na sua carreira? Acho que varia muito, óbvio que eu vou falar, mas varia muito de pessoa a pessoa. E assim, como você fala de analista de research, principalmente falando do sell side, né, que você tem que combinar diferentes habilidades comerciais, analíticas, até de gestão, quando você começa a ter um time maior, tá? Acho que é diferente do buy side, né? Que no buy, assim, diferente mais ou menos, né? A gente menospreza o poder que as habilidades comerciais têm para um analista buy side. Relacionamento com empresa, com um player da indústria, com os outros sell sides, com outros buy sides. No fim, você conhecendo mais gente, você acaba tendo mais discussão, tendo mais debate, acaba tendo um balizamento melhor de informação e consegue, né, com a sua capacidade analítica, ter uma melhor leitura de possíveis assimetrias de mercado. Então, assim, acho que olhando para o trabalho de sell side, né, de um analista de research sell side, que é o meu caso, acho que você tem que achar onde você se diferencia mais. No meu caso, como analista, como associate, eu sempre fui meio que frito assim em análise. Sempre gostei de fazer coisa diferente em modelo, em base de dados, em tentar buscar uma conta diferente que não era todo mundo que fazia e assim tentar trazer um diferencial intelectual nesse lado de análise. Tem analista que se diferencia pelo lado comercial e o tempo inteiro em call com o cliente, em reunião com o player da indústria, você conhece todo mundo e fala com todo mundo, e vai bem nessa linha. Tem analista que se diferencia pelo corporate access, né? Assim, você conhecer muito o player da indústria, saber intermediar, sei lá, eu quero saber tal informação, então eu conheço tal pessoa de tal empresa que consegue te ajudar com esse tipo de informação que você está buscando e quase um intermediador ali de pessoas com trabalho de research.
Meu caso é esse mais analítico de buscar fazer algo diferente, uma conta, uma análise e tal. Tenho relatórios mais complexos, mais detalhados, bastante conta de propriedade intelectual. Assim, acho que menos, assim, fazer um relatório que você copia lá tudo que está na apresentação institucional da empresa, para mim não tem muito valor. Você está compilando informação. Então eu fui por esse lado, assim, e aí foi o diferencial, o edge que eu achei no meu caso. Para a parte de bens de capital, acho que estou super certo. A gente é reconhecidamente uma das melhores casas de análise do setor, né, do Brasil. Mineração e siderurgia, papel e celulose, a gente está no caminho, um setor que eu comecei a cobrir recentemente, mas eu fui por esse lado e está dando bons frutos, assim, em relação a aonde você pensa em se diferenciar, né? Mas aí vai da pessoa. Não adianta colocar uma pessoa que é extremamente introvertida, achar que o edge dela vai ser interação, atividade comercial com o cliente. Naturalmente, tem muito espaço para essa pessoa mais introvertida se desenvolver nessa parte. E não é porque uma pessoa que alguém é introvertido que não vai ter sucesso na profissão. Tem muito espaço para desenvolvimento, para melhora e tal. Mas acho difícil ser o edge dessa pessoa. Assim como uma pessoa que é muito mais extrovertida e que menos, né, sentada na cadeira ali, que mexendo no modelo, acho que não vai ser o edge dessa pessoa, a questão de conta, de análises diferenciadas, etc. Então, no fim, acho que tem espaço para tudo. Acho que o ponto de convergência que trabalha muito também, independente se você for mais comercial, mais analítico, vai trabalhar 13 a 14 horas por dia no mínimo, mas eu acho que se paga, assim, intelectualmente, financeiramente, aí, aí vai de cada um. Tá achando que tá valendo a pena. Como eu falei, eu sou um entusiasta da profissão. Legal. Não acho que E vai agora? acabar com AI. Vai Uhum. mudar, mas não vai acabar. Esse é um bom ponto, assim, inclusive percebendo esses movimentos tecnológicos de mercado, a IA em específico, que muitas pessoas realmente estão com vendo a IA com um potencial muito maior do que ela tem, pelo menos atualmente, né? E você, enquanto head, em research, enfim, qual que é a visão que você tem em relação ao papel estratégico dela? Como é que ela já está sendo utilizada aí na XP? Qual que é o potencial dela ser utilizada de outras formas? Ou às vezes também, assim, novamente, às vezes com um olhar que as pessoas estão, que o mercado está tendo um pouco exagerado em relação ao que já existe em termos de tecnologia, o que ainda tem para acontecer, enfim. Não, vai mudar muito a rotina do analista. Assim, muito. Assim, mas eu não acho que substitui, né? Acho que é justamente o contrário. Assim, para quem souber usar esse negócio, você vai justamente liberar muito mais tempo fazendo atividade operacional, braçal, de pouco valor agregado, e vai focar onde você consegue agregar mais valor, que é justamente essas questões de relacionamento com indústria, relacionamento com cliente, relacionamento com empresa, uma leitura, acho que de mercado que no fim não é o ChatGPT não consegue substituir 100%, mas eu acho que essa questão do uso de tecnologia, principalmente falando de AI aqui, vai justamente liberar mais tempo para focar onde Acho que você travou agrega para mais mim. valor. Voltou ou ainda não? Voltou, agora voltou. Dá um segundo que eu vou tentar tirar do Wi-Fi da XP aqui. Fique à vontade. Voltou aqui? Sim, agora sim. Tá, eu vou ficar no 5G aqui. Mas com o meu time, por exemplo, você tem muito, sei lá, conference call de empresa. Aí tem que ter lá um transcript, tem que resumir os principais bullet points ali do call. Isso o AI faz. E toma tempo fazer um negócio desse. O relatório, você vai, escreve lá 30 páginas de relatório. Você coloca lá para o ChatGPT, para o Jarvis, etc., para dar uma
conferida em termos gramaticais, para ver se tem alguma sugestão de melhora de texto, questão da escrita, ortografia e tal. No fim, é base de dados. Assim, você consegue usar ChatGPT para imputar muita coisa e para conseguir preencher ali histórico de informação que às vezes teria que fazer na mão. Então, assim, e entre várias outras coisas, assim, que aí eu cobro mais do meu time, mas eu acabo fazendo pouco porque no fim cada vez menos eu fico no modelo, base de dados. A principal cobrança é justamente passar a informação para o cliente. E isso mais difícil o ChatGPT fazer, né? Assim, substituir a interação humana ainda não fez, né? Capaz que em algum momento faça, mas hoje ainda não tem essa aplicação. Mas eu acho que assim, quem souber usar direito esse negócio vai ter um diferencial competitivo, dado que o ativo mais escasso que a gente tem é tempo, né? São 24 horas por dia para todo mundo. Quem souber usar melhor essa quantidade finita de horas acaba, né, e com as devidas ferramentas, acaba tendo um diferencial. Perfeito. Você trouxe também a questão sobre agora você estar à frente de um time e a questão de cobrança, enfim, a rotina é um pouco diferente. E como é que você percebe agora, enquanto líder, o seu papel, sua responsabilidade enquanto gestor, enquanto head, numa equipe de research que acaba sendo uma área um pouco mais técnica, mesmo que tenha um aspecto comercial? Assim, ter certeza que todo mundo está se desenvolvendo. Eu, como o head, 30 anos de head setorial de research, você sempre vai ter coisa para se desenvolver. Um stag com 6 meses, naturalmente vai ter muita coisa para desenvolver. Então, acho que no fim cobrar o desenvolvimento de cada um, nivelado pelo seu respectivo nível de senioridade, mas eu acho que sempre pensar no todo também, né? Então, assim, não faz sentido deixar estagiário 100% do tempo fazendo trabalho braçal e não pensar no desenvolvimento em outras frentes, né? Como, sei lá, modelagem financeira, desenvolvimento das partes mais técnicas e tal, até eventualmente uma parte comercial, porque essa pessoa tem que substituir o analista caso o analista saia, ou está pronto, né, pronta para assumir um desafio de analista caso surja alguma vaga. Assim como o analista tem que, né, ter toda a base comercial bem desenvolvida para ser promovida para associate. Assim como a associate tem que tem que ter um amplo conhecimento da base de clientes para virar head e se abrir espaço para uma promoção. Então, acho que tem que pensar e ponderar ali os passos de desenvolvimento pelo nível de senioridade, e sempre pensar nessa, diria, perenidade do time, né? No fim, o que eu sempre me guiei é que eu sempre tinha que estar um nível acima da posição que eu tenho, né? Então, quando eu era stag, eu tinha que ser analista. E me matava de trabalhar quase lá para chegar no nível de analista antes de, né, quando chegasse a hora, eu já, né, para já estar 100% pronto para assumir a vaga. Como analista, eu tinha que ser associate. Como associate, já tinha que ser um head setorial. Como head setorial hoje, eu já tenho que estar pronto para ser eventualmente um head de research. E aí você vai, assim, você sempre vai se cobrando para, né, para se desenvolver. Então é a forma que eu vejo, assim, no fim toma tempo. Assim, acho que quem não faz esse processo de gestão de forma bem feita sofre com turnover de time, sofre com perda de talento, sofre, tem que trabalhar mais porque vai ter que fazer o trabalho que poderia estar sendo delegado para outra pessoa. Então acho que é uma das partes mais importantes do trabalho. Porque, como eu falei, como você tem um tempo finito, é, se você conseguir otimizar a sua utilização de tempo, melhor. Entendi, sim. E agora, pensando assim nesses momentos que você já passou, os cargos que você já teve, as empresas, enfim, o que você considera que foi assim uma decisão ou um momento que foi mais impactante na sua carreira, em termos realmente de virada de chave, enfim, que foram decisórios,
para estar onde está hoje e também visando os próximos passos que você tem para sua carreira? Acho que foi entrar no Credi, que foi uma baita de uma escola, assim, pessoas muito boas, né? Todo mundo muito trabalhador, que acho que foi a primeira entrada no mercado financeiro que me ensinou muito. E ter vindo para a XP, que é um negócio diferente, ajudar a criar uma área que não tinha, criar reputação que não existia, criar awareness, que assim, foi um baita desafio. Ainda é, mas agora muito menor do que já foi. E, assim, acho que foi uma baita experiência, assim, de poder, né, estar junto ao time aqui que, que construiu. É difícil falar construiu a plataforma de research, porque já tinha gente muito boa que chegou antes, mas ajudar a construir a plataforma de research como ela é hoje. Então, acho que esses dois movimentos que foram mais, diria, impactantes aí para pensando em diferença de carreira, né? Sim. E agora mencionando que o ponto de você ter entrado no momento que estava em construção, o research da forma que ele existe hoje, enfim, nesse momento de desenvolvimento da área. Então, você considera que isso, por exemplo, teria sido um principal desafio que você enfrentou durante a sua carreira, foi chegar nesse momento decisório de desenvolvimento do research e da reputação do research na XP? Eu diria que sim, assim, né, de fazer o início de várias coberturas novas que ainda não tinha no research, pô, desenvolver, fazer os modelos, fazer relatório, criar as conexões internas e externas, assim, acho que foi diria que foi o principal desafio, sim. Interessante. E nesses movimentos também de assumir setores novos. Então, enquanto um head setorial, enfim, você tinha os setores que você via enquanto analista, enquanto associate. E como é que Uhum. foi isso de, por exemplo, estar responsável por setores novos? Enfim, essa readaptação. É, é, não sei se minha esposa gostou muito, porque, enfim, é isso, você trabalha mais, né? Mais noite em claro que fica para entender a dinâmica da indústria, para entender o setor. Aí eu chato com modelo, base de dados, né, questão da gente refazer todos os modelos para ter uma familiaridade maior com os números e saber certinho ali como que as coisas conversam. Tem que falar com muita gente, né? Conversas com quem entende sempre são muito úteis nessa dinâmica. Mas no fim é trabalho, dá trabalho, tem que ler muita coisa, analisar muita coisa, estudar muita coisa, falar com muita gente, criar novos relacionamentos, criar processos, né? E no fim é intenso. Assim, quando você não tem, porque assim, começou com o Stag, aí Stag tem muita coisa para aprender, né? Normalmente chega muito cru assim, em relação à experiência profissional. Então, sei lá, localiza, eu já olhava quando eu era estagiário. Então, eu olhava quando eu era estagiário, quando eu era analista, quando eu era associate, quando eu era VP. Então, quase 10 anos olhando localiza. Aí, você assume Vale, né? Uma das empresas mais relevantes que tem na Bolsa. Aí, assumir a cobertura de Vale em 6 meses, tem que dar uma recomendação como responsável, se é para comprar, se é para vender, se é para ficar neutro. É outro tipo de responsabilidade num intervalo de tempo muito menor. Então, é concentrar o que tem de experiência em 8 anos, desde estagiário, não sei o quê, e concentrar em muitas noites mal dormidas ali para ter um catch-up ali em relação aos principais aspectos da tese. Acho que quando você é mais sênior, né, e isso o Stag não tem, mas você acaba tendo muita interação com investidor, com players da indústria, com empresa, tá? Então esse processo, né, e pela experiência que você tem de análise de equity, que no fim, se olhar Vale, olhar Localiza, por mais que sejam empresas completamente diferentes, com dinâmicas de top line completamente distintas, assim, equity é equity. Você segue meio que uma mesma diretriz econômica. Assim, a teoria econômica por trás é a mesma.
Então, assim, quando você já tem muito mais tempo de análise, você já sabe os atalhos ali para meio que entender como analisar ali esses ativos com perfis diferentes. Mas assim, foi intenso. Você assumir a cobertura de Metals and Mining em Pulp and Paper em abril de 2023. Em julho, a gente já soltou um Initiation of Coverage de quase 100 páginas lá para Metals and Mining. Em novembro, a gente soltou de 60 páginas para Pulp and Paper. Assim, o negócio que, né, para sair esse relatório de 100 páginas, tem que estar lá todos os modelos refinados, ajustados, as bases de dados prontas, muito gráfico, muito texto, muita análise, muita discussão, né? Foi rápido. Então, intensidade, naturalmente, e para a turma que está comigo, acabam, acabam trabalhando junto ali, né? E passando por esse processo intenso junto. Sim, sim. E agora sobre os setores que você tem a cobertura, enfim, qual que é a sua visão, o seu take em relação a tudo que está acontecendo aqui no nosso cenário macroeconômico, em especial aqui a notícia da semana, da quinzena, que é a taxação do Trump em 50%. Como é que você vê a questão dos impactos disso nos setores que você está fazendo a cobertura hoje? Assim, você tem uma dinâmica diferente entre Brasil e lá fora, né? Lá fora, tese, curto prazo, alguns setores estão surpreendendo para cima, a atividade dos Estados Unidos não está ruim, pega a própria siderurgia lá com níveis bons, atividade de investimento não residencial super forte, desemprego não está alto, mas com essa expectativa de que tarifa para tudo quanto é lado e esse risco macroeconômico vai pegar em demanda nos próximos meses. E Brasil, em juros está em 15%, os setores mais cíclicos acabam sofrendo bastante com essa dinâmica de aperto monetário que a gente viu nos últimos meses. A inflação não parece ser um grande risco, ainda mais com essa apreciação cambial, né? E não é porque o real ficou mais forte, né? Mas em grande parte porque o dólar ficou mais fraco, né? Com toda essa dinâmica que a gente está vendo pela administração do Trump. Mas você tem esse cenário pior para o Brasil no curto prazo, mas com uma expectativa de melhora para frente, seguindo um ciclo de arrefecimento monetário, porque ninguém acredita que juros a 15% seja um patamar estrutural de juro real do Brasil. A dificuldade é acertar o timing. Assim, eu tenho papéis vetados a Brasil, domésticos, tal, que eu acho que estão muito baratos. Randon, por exemplo. Randon caiu mais de 10% essa semana em cima de dinâmica de resultado ruim para segundo tri, perspectivas, né, que ainda não mostram sinal de melhora e tal. Apesar de ser um papel que eu acho que é extremamente barato. E aí, por outro lado, papéis que poderiam sofrer com uma dinâmica de desaceleração global, aí vai ser caso a caso, mas não necessariamente ainda refletindo essa desaceleração que a gente espera para uma dinâmica macro global como um todo. Então, assim, eu ainda fico mais tendencioso a alguns calls beta Brasil, mais expostos à dinâmica doméstica, tá apostando nesse ciclo de arrefecimento monetário em algum momento nos próximos 12 meses. 12 meses. E aí a gente pensa, né, se for para ter alguma exposição cambial, algum eventual hedge frente a riscos domésticos e tal, pensa alguns nomes com uma dinâmica de receita que traga esse perfil para um ativo mais defensivo. Então, Marco Polo eu gosto, Randon, apesar de ter caído bem essa semana, eu acho que é um ativo que tem muito espaço para valorização seguindo esse ciclo de arrefecimento monetário. Gerdau é um papel que eu gosto, que eu acho que Estados Unidos para siderurgia e exposição não residencial, né, para investimento não residencial que eles têm lá, deveria continuar forte com o Brasil, que me parece assim, que o pior já chegou. Vale teve um baita de um otimismo agora, essa semana, seguindo alguns anúncios lá na China, mas eu não me animo estruturalmente com minério de ferro. Celulose está dinâmica um pouco mais difícil também no curto prazo. Dentro do setor fico um pouco mais animado com o Klabin.
Mas, assim, é difícil falar de todos os nomes, né? De uma maneira geral, ainda favoreço esses nomes domésticos com uma dinâmica micro, ainda como um fator mitigador, um fator mitigador aí para caso o Brasil não dê certo, né? Então, Marco Polo é nosso top pick de Industrials e Gerdau fica como a top pick de Metals and Mining. E aí, assim, dado que o mundo está muito estranho, inflacionando por conta de tarifa, risco geopolítico cada vez maior, cada semana uma guerra nova, né? Com o mundo se desdolarizando, né? Cada vez menos querendo ficar exposto a dólar. Nesse contexto todo, eu acho que mesmo depois de subir o que subiu, acho que a simetria para ouro ainda é positiva. Então, eu cubro uma mineradora de ouro, que é a Aura, né? Que acabou de listar as ações na Nasdaq também. É um papel que eu gosto e teria exposição a, a ouro via equity aqui, dado o potencial de novos projetos ainda que a empresa tem e tal, mas é uma commodity que nesse contexto de mundo estranho eu acho que tem uma simetria positiva ainda. Sim, legal. Agora, então, antes de abrir para as perguntas, que eu acredito que todo mundo deve ter alguma coisa interessante para comentar com o Lucas, eu queria ver com você uma recomendação de leitura, pode ser tanto de um livro que foi interessante, que alterou sua perspectiva em relação ao mercado, carreira, quanto uma leitura mais cotidiana, de notícias, enfim. Olha, eu sou bem ruim com livro, porque eu leio o dia inteiro notícias de mercado, relatório de empresa, relatório de consultoria, não sei o que, quando eu chego em casa, não é a primeira coisa que eu queira fazer é ler um livro. Mas um livro que eu acho que é muito bom, e por mais que seja mais clichê que eu vou falar aqui, é o Principles lá do Ray Dalio, que eu acho que traz um framework de linha de raciocínio que eu acho que é bem útil, assim, principalmente para pessoas que acabam sofrendo com o caos do dia, né? Então tem um framework de pensamento, de raciocínio, seguindo, né, alguns dos princípios lá que ele coloca para trabalho, para a vida pessoal, etc. Ter uma um framework nesse sentido é útil. Assim, é um livro grande, tá, mas me ajudou. Assim, acho que é um livro que seja meio clichê, aí eu recomendo. O Principles do Ray Dalio. Perfeito. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida também, fique à vontade para mandar aqui no chat. Vou pedir também para o Felipe desbloquear os microfones. Oi, tudo bem? Vocês conseguem me escutar? Portanto, Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria saber, Lucas, o que para você é o maior diferencial para alguém, para um profissional da área de research? E se você quiser expandir para o mercado financeiro, acho que pela sua experiência também pode agregar bastante pelo que você viu de outras pessoas, seria legal. assim, o diferencial na carreira e tal, como eu falei, vai variar muito de pessoa a pessoa, área a área, perfil para perfil, mas de uma maneira geral, assim, cara, proatividade. E um negócio que para mim faz muita diferença é que, cara, ninguém gosta de trabalhar com alguém chato e a rotina é demandante, né? Então, quando você tá lá 10 horas da noite no escritório, tendo que começando a fazer um negócio, você sabe que vai levar pelo menos umas 2, 3 horas. Você tá com uma pessoa do lado que tá cara feia, que tá claramente incomodada de estar ali, assim, me pega um pouco. Assim, e naturalmente você vai ficar incomodado de estar ali. Mas tem maneiras e maneiras de lidar com isso, né? Então, eu acho que, assim, no fim, um perfil mais easygoing ali, acho que ter né, uma paciência um pouco maior e saber lidar com tipos diferentes de pessoas é o que eu acho que é bem importante. Assim, porque no fim você tem que ser seu chefe, seu colega, seu stakeholder, tal, tem que gostar de ter você ali junto. Entendeu? Então, você ser uma pessoa benquista, eu acho que é um diferencial importante. Esse além dos pontos mais clichês aí, como ser proativo, ser solícito, etc., que cara, é extremamente relevante também, mas aí é mais óbvio, né? Mas essa questão de você ser uma pessoa que consegue transparecer, né? Consegue passar uma impressão
as pessoas gostem de ter você ali, eu acho que é bem importante. E aí trabalha todos os outros aspectos em cima disso, né? Tem que ser intelectualmente inteligente, tem que ser analítica, tem que ser, né, comercial, etc. Mas esse ponto acho que é um diferencial que eu vejo. Legal, obrigada. Thales, pode perguntar. Ah, no mudo. Enfim, beleza. A Bruna mandou aqui no chat em relação a canais de notícia que você gosta mais de acompanhar, por acreditar, enfim, pensar que é mais completo. Uhum. Não, assim, acho que depende, né? Mas assim, notícia de China, tem que ficar o dia inteiro acompanhando também. Eu gosto muito da Reuters e Bloomberg, que eu acho que eles são bem diretos ao ponto e sempre muito em cima dos principais temas que acontecem por lá. Para Brasil, sempre olho para o Valor Econômico, principal jornal aqui que eu acabo acompanhando. Tem algumas consultorias também, tipo Gavekal, uma consultoria de research mais global, que ainda mais para a China, eles têm uns materiais bem interessantes. Mas assim, Brasil, você não vai fugir muito dos 4 principais veículos ali: Valor, Estadão, o Globo e Folha. Lá fora, eu gosto muito de Bloomberg e Reuters, mas você tem uma The Economist, tem um Wall Street Journal, que também são... E assim, se sai alguma coisa lá, todo mundo vê, né? Então, dependendo do que eles colocam ali, você tem que saber, e tem que estar antenado com o que sai lá. E aí, veículos mais nichados ali para os respectivos setores, né? Então, para aerospace, tem o Simple Flying lá, que traz umas notícias interessantes ali para a dinâmica de uma Embraer, de uma Boeing, Airbus da vida. Alguns veículos mais nichados ali em relação à mineração, em relação a papel e celulose, e aí vai variar, né? Mas de maneira geral, que eu acompanho mais Bloomberg, Reuters, Valor, e, e aí consultorias do setor, etc., que eu acabo olhando mais. Legal. A Rafa mandou aqui no chat que você passou um período na Alemanha, então como é que foi essa experiência internacional e como ela agregou na sua carreira? Não, foi espetáculo, né? Morar na Europa um ano com bolsa, hein? Assim, para estudar uma das melhores universidades lá de engenharia, foi uma baita experiência. Acho que profissionalmente, o que eu acho que ajuda é abrir mais a cabeça, né? Assim, você se colocar num lugar em que claramente é uma posição, entre aspas, desconfortável, que você está fora de sua zona de conforto, que você não conhece ninguém, que você não fala a língua direito, que você está com pessoas diferentes, que você não conhece, e te adaptar e sair dali com, com alguma experiência positiva daquela situação. Então, isso acho que foi o que me trouxe de experiência profissional. Analiticamente, tecnicamente, nada relacionado ao mercado financeiro. Eu estudei energia renovável e engenharia médica lá, em Aachen, na Alemanha. Então, tecnicamente, porque eu uso hoje, tem nenhuma relação direta, mas eu acho que você se colocar numa situação fora da sua zona de conforto e sair dali com uma experiência positiva é o que mais talvez tenha aberto minha cabeça ali nesse processo. Legal. Avisaram aqui, Felipe, por gentileza, que o microfone está bloqueado. Se você puder daí desbloquear para todos. Enfim, mas por hora, Thales, se você quiser enviar a sua dúvida aqui no chat. Pessoal, se puderem Lucas, não sei testar se o você está. microfone, que está liberado já.
Obrigada. Vou ler aqui a pergunta que a Maria enviou no chat em relação à questão de desenvolvimento de bons relatórios enquanto liga. O que pode agregar tanto no processo, em termos de qualidade do relatório, quanto no aprendizado? Assim, eu não tenho tanta familiaridade com a experiência de uma liga, né? Porque eu não participei diretamente, ativamente na época da faculdade. Mas assim, eu acho que assim, o que eu acho que é importante é pensar fora do target price, que vai cuspir lá o modelo, assim, e julgar, ainda mais agora que vocês estão na universidade, mas assim, julgar tudo que vocês tiverem que fazer. Dá um exemplo, assim, quando eu vou entrevistar alguém, né, e aí mais para uma posição de stag, mas quando a pessoa fala que tem conhecimento de valuation, que tem conhecimento de contabilidade, sim, eu vou testar e se não tiver essa familiaridade, se não tiver esse conforto com essas questões mais técnicas, fica feio. E várias vezes, pô, participei de tal experiência em liga, fiz um case, fiz um challenge e tal. E você vai, né, questionando mais em relação ao que estava por trás de premissa, o que estava por trás da abordagem, do racional e falha. Então, assim, usem essa experiência, seja para elaborar um relatório, seja para elaborar um modelo, mas assim, para julgar tudo que está colocando ali. Putz, estou projetando receita da Raia Drogasil lá. Aí vou fazer aqui cálculo de expansão por loja, vou fazer same-store sales, fazer uma curva de maturação de loja e tal. Por que a curva é essa? Por que o same-store sales é 6% e não 0%? Por que a empresa vai colocar 200 a 300 de novas lojas e não 1.000? Qual que é o tamanho do mercado? Quem compete? Por que dá para crescer mais? Por que não dá para crescer menos? Na estrutura de custo, por que tem potencial de diluição? Por que é fixo? Por que é variável? O que é SG&A? SG&A é mais fixo? SG&A é mais variável? Dentro do COGS, que faz parte? Assim, questiona tudo, assim, porque eu acho que o principal ponto é ter curiosidade, assim, cuspir o número lá e mostrar que sabe fazer um fluxo de caixa descontado é a última coisa que eu quero quando eu vou avaliar uma posição de estágio, de analista, qualquer coisa. Assim, pode estar errado. Assim, você pode chegar lá explicar tudo certinho, o baita racional tal, e o WOC está maior que o CAE. Conceitualmente não faz nenhum sentido. Mas, assim, eu prefiro ter um erro meio tosco desse do que tá tudo certinho lá, mecanicamente tudo correto, mas a pessoa não saber explicar os racionais por trás. Então, acho que é uma experiência boa. Assim, o relatório em si, eu acho que é bom para a experiência, tá? Porque, assim, dá trabalho, tem que formatar o gráfico bonitinho, tem a tabela, tem que estar com a cor certa, tem que estar com o espaçamento certo, letra no mesmo padrão do relatório inteiro. Assim, é bom, mas eu não acho que é o principal forma de aprendizado que dá para ter na liga. Eu acho que a elaboração do relatório, mesmo que se estiver feio, sabe, que vocês não tenham uma necessidade de mostrar esse negócio para alguém, é porque a gente tem cliente final na ponta, né? Então, o cliente final na ponta não só tem que ler o relatório, mas ele tem que estar bem apresentável para o cliente querer ler o relatório. No caso de vocês, acho que o principal é a elaboração das análises, do modelo por trás, das bases de dados, e explorar muito bem racional por trás de tudo que vocês estão colocando ali. Então, isso que eu acho que é mais importante no processo de aprendizado, aí, né? Fazer um case do zero, elaborar um modelo do zero, eu acho que é extremamente importante. Assim, e corta caminho. Acho que corta caminho. Vai fazer o modelo lá, o balanço não vai bater. Vai ter que ficar 3 horas lá até entender por que o balanço não está batendo. E cria casca. Né? Você já conhece os atalhos. Então, puto, o balanço não bateu. Provavelmente está, sei lá, projetando a dívida de forma diferente versus o ponto de referência do último input. Sei lá, é um negócio que sempre é a primeira coisa que eu vou olhar quando o balanço não está batendo. Capital de giro, tá projetando lá uma linha que está no cálculo de variação do capital de giro, mas não está no balanço. Aí caixa não bate.
sim, acho que é um negócio que se aprende fazendo, né? E na universidade acho que é um negócio que pode cortar caminho. Legal. Pessoal, mais alguém? Testem aí os microfones. Daí, se não der certo, coloca aqui no chat. Última chamada. Se alguém estiver escrevendo, só levanta a mão aqui, só pra gente saber que tá escrevendo. Bom, não sei se alguém vai escrever ainda, mas eu queria aproveitar a oportunidade, Lucas. Primeiro, muito obrigado pelo seu sim em participar com a gente desse bate-papo hoje. Eu vi que você comentou que quando tinha determinados cargos ao longo da tua carreira, você sempre pensava e se propunha a ser um passo além, uma hierarquia além do que você era. Então, quando você era estagiário, você já pensava em ser analista e assim por diante. Diante de toda a tua experiência, o que você falaria para um estagiário, como a maioria dos que estão aqui presentes, pode se diferenciar para evoluir na carreira, começando hoje? É, é, tentando sair do óbvio, né? Mas fazer um esforço para se conectar com mais pessoas, né? Essa questão do networking, tá? Mas seja meio clichê, mas acho que ainda mais para a posição de estágio, eu acho que muitas vezes é menosprezada, e como eu falei, assim, as pessoas têm que gostar de você, e quanto mais pessoas você conhece, mais pessoas você convence que você faz um bom trabalho, acho que a sua chance de dar certo é maior. E, assim, não ter receio de errar também. Fiz um monte de besteira quando era estagiário, e é normal. O problema é você ficar sempre com receio de fazer besteira e não se propor a fazer algo diferente. Então, assim, óbvio que sempre com a devida parcimônia para não fazer muita besteira, mas errar é normal. Ainda mais uma posição de estagiário, tem que ter isso em mente, assim, que falar para aprender e propor a fazer mais coisa, naturalmente, algumas delas vão dar errado e é isso, normal. Né? Então, acho que mitigar ali a potencial impacto do erro, mas sempre se propor a fazer alguma coisa e não ligar se errar. Ali o analista, o associate, o VP, o director, o head, etc., está ali para te ensinar também, para ir, né, moldando ali as capacidades técnicas, analíticas, comerciais. A questão de, né, sempre se propor a fazer mais coisas. E como eu falei, assim, não ter tempo ruim. Ninguém, se tiver que ficar lá até meia-noite, ninguém tá afim de ficar lá, mas não precisa deixar o clima ruim, né, que vai ser pior para todo mundo. Então, acho que tá com essa postura, né, mais proativa, essa postura, né, de quem não tem tempo ruim, acho que é importante também. Perfeito, muito obrigado. Mas alguém gostaria de enviar alguma pergunta? Bom, sendo assim, concluímos aqui a nossa conversa. Lucas, novamente, muito obrigada pela disponibilidade, por ter falado aqui. Com certeza trouxe muitos insights, que todos vão conseguir levar para a carreira, aqueles que têm interesse específico em research ou não. E daí, antes de finalizar, queria pedir para o pessoal abrir as câmeras e a gente tirar um print só para registrar o nosso segundo dia da Market Week. Elô, você faz o print, por gentileza? Faço sim, tô tentando descobrir como que faz para todo mundo aparecer.
Aí, acho que deu certo. Colocar galeria grande lá em cima, né? É, esse aí que eu coloquei, acho que deu certo. São todas de câmera aberta? Acho que sim, né? Vou tirar o print, então, sorrisos. Feito. Muito obrigada. Pô, valeu, pessoal. E sucesso aí para todos vocês. Qualquer coisa, se eu conseguir ajudar de alguma forma, podem adicionar no LinkedIn, acho que me ajuda, tem meu e-mail aí também. É isso. Valeu. Boa noite aí, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite.